que o que falta nos nossos políticos é acreditar no nosso povo, ter fé no nosso povo e, sobretudo, convocá-lo para apresentar as alternativas. Eu sempre registro que meu primeiro emprego foi no Rio de Janeiro, em 1985. Eu trabalhei na Fundação Escola do Serviço Público do primeiro governo de Leonel Brizola. Me formava e fui para o Rio de Janeiro. E eu tinha um grande amigo aqui em Florianópolis, que era nascido e criado no Rio de Janeiro, e ele dizia que o Rio de Janeiro era o tambor do Brasil. E essa metáfora sempre me acompanhou. A ideia de que, vindo de uma tradição que era a capital da República, o Rio de Janeiro nunca se conformou, no melhor sentido da palavra, com a ideia de que a capital foi para Brasília. Essa monumental Brasília, construída pela arquitetura, pelo gênio de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Mas o Rio de Janeiro nunca renunciou a essa ideia de ser o tambor do Brasil, uma espécie de vanguarda intelectual. E uma vanguarda intelectual, uma vanguarda política, sempre necessariamente está acompanhada de um grau de heresia. E o Rio de Janeiro tem historicamente esse grau de heresia. Nunca, embora a capital já esteja em Brasília há muitas décadas, o Rio de Janeiro continuou exercendo essa influência no país. O Rio de Janeiro, portanto, tem uma dimensão que não é provinciana. Ele percebe essa dimensão nacional da sua importância. E agora, nessa visita de uma semana em vários municípios fluminenses e na capital, discutindo com sindicalistas, membros do PSOL, imprensa, comunidade, como na Rocinha, os policiais antifascistas, uma imensa capacidade de pensar o Brasil ficou claro diante dos meus olhos. O Rio de Janeiro continua definitivamente sendo o tambor do Brasil. E, sobretudo, queria mencionar algo que me chamou poderosamente a atenção, que é essa satanização que as comunidades, como a Rocinha, sofrem na maior parte do Brasil. Estive lá, almocei lá naquela comunidade e passei 6 ou 7 horas conversando com agentes comunitários da justiça, com lideranças da comunidade, com donos de pequenos negócios, e pude observar, em primeiro lugar, o grau de militarização que estavam submetida num dia particularmente difícil para a comunidade, em que as forças policiais, em combate com os narcotraficantes, espalhavam um clima de terror que a gente podia observar nos olhos das pessoas. O cuidado com que elas se movem nesse ambiente, a imensa sabedoria que possuem, e mesmo em condições absolutamente adversas, mantém uma certa esperança, mantém a astúcia do que está acontecendo e mantém o controle da situação. Então a comunidade da Rocinha, que segundo os dados mais confiáveis, possui 101 mil habitantes, portanto uma cidade enorme dentro da cidade do Rio de Janeiro, é um lugar de lucidez e de capacidade de resistência do nosso povo. E eu fiquei observando aquela comunidade em condições tão adversas, mantendo um compromisso tão forte com a vida, com a esperança, com o futuro, trabalhando alternativas nas condições mais difíceis e observando, incrédulo, uma lição de vida, observar que os políticos profissionais, a maior parte desses candidatos a presidente da República, para não dizer a totalidade deles, todos eles são absolutamente irresponsáveis, são absolutamente cúmplices dessa situação ao não convocar o povo para participar das soluções. Aquele povo lá da Rocinha, como de resto de todas as favelas, as comunidades do país, tem soluções próprias. Eles vivem alternativas, realidades, conflitos e buscam e preconizam saídas. Que fica muito claro que a ausência ali é do chamado poder público. A ausência ali é do prefeito, é do governador, é do presidente da República. Então, quando a gente observa essa semana no Rio de Janeiro, eu destacaria esse contato direto com a população da Rocinha, que diz muito claramente para nós que estamos na vida partidária, que estamos na disputa para uma candidatura a presidente da República,
que o que falta nos nossos políticos é acreditar no nosso povo, ter fé no nosso povo e, sobretudo, convocá-lo para apresentar as alternativas. Então, acho que foi algo que eu já possuía, mas que reforçou minha convicção. Quando a gente fala na Revolução Brasileira, tem muita gente que torce o nariz. E quero dizer que a população não torce o nariz. As pessoas simples da comunidade, essas abrem o olho. Torce o nariz aquele burocrata de partido, aquele semiprofissional da política. Mas a população lá embaixo, ela abre o olho e abre os ouvidos para ouvir e para discutir a viabilidade de uma Revolução Brasileira. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles sentem tão fortemente os dramas da nossa sociedade, atravessada pelo racismo, pela desigualdade de classe, pela desigualdade de raça, pela violência cotidiana que o Estado exerce sobre a população, através de mecanismos privados, como é o narcotráfico, ou milícias, ou o que vocês imaginarem, ou o caráter letal da polícia dos estados, que fica muito evidente para mim que a população ela está interessada numa transformação radical da ordem. Por quê? Porque todas essas políticas públicas mostraram seus limites. Vou dar um exemplo. Subindo a comunidade da Rocinha, eu me encontrei com um projeto Minha Casa Minha Vida. 400 apartamentos. Quase uma amostra grátis. Uma gota. Não é possível. Isso tem que ter programas que coloquem 15, 20 mil casas. Tem que ser uma transformação radical para a população resolver o drama da especulação urbana, porque também na comunidade existe gente que ganha com a especulação e a grande maioria sofre com a especulação. E com uma taxa de desemprego tão grande, a tendência é que as ocupações de terra cresçam e que o drama das favelas, das comunidades, aumentem, se proliferem. E eu pude ver lá a ação daquilo que é considerado o mais avançado no Brasil, que é o Minha Casa Minha Vida. Se eu não estou equivocado, são 420 apartamentos. É uma gota no oceano. Incapaz, esses programas que comoveram, que trabalharam a boa-fé de muita gente, que manipularam a boa-fé de muita gente no Brasil, é incapaz de resolver o problema urbano. A comunidade observa aquilo, ela está aprendendo. Não é preciso que venha eu, como pré-candidato do PSOL, a dizer isso. Ela tem uma demonstração clara ali na sua comunidade que aquilo não resolve. Segundo, os programas do Ministério da Justiça de intermediação dos conflitos entre a polícia e o narcotráfico com a presença de membros da comunidade. E eu falei com esses agentes lá. Eles dizem muito claramente, fazem um esforço, tentam algo, têm o reconhecimento da comunidade, mas o narco não respeita e, sobretudo, a polícia não respeita. Mostrando que aquele programa que é anunciado como uma solução, essa conduta bom moço, essa ideia de esse dom do iludir da política pública, os agentes lá comunitários me diziam, não resolve. Eles empenhados e com angústia nos olhos. Almocei com eles, discuti, fui nos locais de trabalho, ouvindo o som, o estampido dos tiros e a explosão das granadas. Numa comunidade em plena luz do dia. 1 da tarde, 2 da tarde, é verdadeiramente espantoso. Então, tanto um programa Minha Casa Minha Vida é uma gota no oceano, como as ações do Ministério da Justiça são incapazes de resolver esse drama. E é esse esgotamento da política pública, porque ela está restringida, ela está submetida a um critério de austeridade fiscal, que é uma guerra de classes contra nós, rico não paga imposto. E o que é arrecadado de imposto é destinado por rentismo, para a farra da especulação, que não vai chegar nunca a resolver o problema das nossas comunidades. E, portanto, nós vamos ter que fazer uma reforma urbana. Então, tem que articular política pública com a reforma urbana. A reforma urbana é tirar dos grandes proprietários do espaço urbano a capacidade que eles têm de conter, de tomar uma renda da terra e ficar especulando com aluguel e com a exploração do nosso povo. Nós vamos ter que meter a mão na propriedade. A política pública com a reforma urbana só pode ser realizada num programa de mega transformações na saúde, na educação, na ciência e tecnologia, na cultura, na economia, para a gente poder mexer em fenômenos dessa natureza. Não haverá um combate ao narcotráfico
nos marcos da política punitiva que nós estamos tendo aqui. O resultado nós sabemos. A polícia brasileira é altamente letal, ela não é de responsabilidade dos governos do Estado, porque as polícias militares estão previstas na Constituição como força auxiliar das Forças Armadas. Elas não podem comprar, por exemplo, armamento sem que passe por uma autorização das Forças Armadas. Então nós temos que eliminar isso, temos que eliminar esse vínculo para começar a responsabilizar governadores. E ela é altamente letal e mata o nosso povo. O sistema carcerário prende o nosso povo negro e pobre. E os policiais que morrem são negros e pobres também. Essa é uma guerra que ocorre entre as classes subalternas. A classe dominante assiste pela televisão, acumula lucros e passa as férias na Europa ou nos Estados Unidos, em Miami, que é de péssimo gosto. Então essa é a situação. Por isso que eu digo que a política pública até agora, de todos esses anos do petismo, ficou evidente para a comunidade que é incapaz de resolver aquele drama. E as grandes reformas, então, têm que articular a política pública com as grandes reformas, que é a reforma urbana, a reforma agrária, a reforma da economia, uma radical reforma do sistema político, que nós vamos enterrar esse covil de ladrões que é o Congresso Nacional, fazendo um sistema unicameral, instituindo mecanismos de consulta direta para a população, que não pode ser feita dentro do sistema. Tem que ser feita contra o sistema. E é isso que nós chamamos de Revolução Brasileira. E é isso que eu pude observar, o interesse supremo da população, que já tem isso muito claramente estabelecido. Outra coisa é se isso vai se expressar no terreno eleitoral, depende do que nós vamos dizer numa candidatura a presidente da República. Porque se nós defendermos as ilusões do sistema, nós vamos estar sendo cúmplices dele. Isso não dá certo. Agora nós vamos ter que colocar a proposta da Revolução Brasileira. A população quer isso. Eu pude observar, é a proposta mais realista que tem entre nós, é a defesa da Revolução Brasileira.